Olá, meninos, tudo bem com vocês? Muito bem, vamos fazer nessa videoaula de hoje uma análise deste texto, tanto uma análise sintática quanto uma análise semântica, e ressaltar alguns aspectos muito importantes para o conhecimento gramatical de vocês, ok? Então não deixe de assistir, porque eu vou falar coisas muito interessantes aqui hoje. Então vamos lá, plataforma que une jornalistas e pesquisas inéditas do Brasil é lançada. Site permite que jornalistas tenham acesso a estudos de cientistas do mundo inteiro e a publicações de renome. Bom, se fôssemos, por exemplo, numa prova, eu colocasse essa manchete, eu poderia perguntar de que modo os adjuntos adnominais ajudam a construir o significado do texto, ou o impacto desta manchete, já que é uma manchete, ela tem que causar impacto. Bom, olha lá. Adjunto adnominal inéditas em relação a pesquisas, né? Inéditas em relação a pesquisas, é um adjunto adnominal. Inédita é uma característica da pesquisa, portanto, adjunto adnominal de pesquisas, né? Quem une alguma coisa. Então, une jornalistas e pesquisas inéditas. Então, o objeto direto pesquisas inéditas tem como núcleo pesquisas e inéditas seu adjunto adnominal. Na verdade, esse verbo tem dois objetos, jornalistas e pesquisas inéditas, sendo que jornalista é o núcleo de um, claro, pesquisa é o núcleo do outro, inédito é o adjunto adnominal de pesquisa. Então, inédito aqui gera um apelo, porque não são pesquisas quaisquer, são pesquisas inéditas, assim como publicações de renome, né? De renome. Renome é uma característica dessa publicação, então não são quaisquer publicações, são publicações de renome, também um adjunto adnominal caracterizando publicações para valorizar aquilo que está sendo dito. Muito bem. Também podemos chamar a atenção aqui para, olha que interessante, plataforma, site, né? Pesquisas, publicações, estudos, publicações, pesquisas. Então, está escrevendo um texto dissertativo argumentativo como o do Enem, né? Evite repetição de palavras. Em vez de falar plataforma duas vezes, fala uma vez plataforma, depois fala site. Em vez de falar pesquisa, fala pesquisa, estudo, publicação, né? São sinônimos que ajudam na coesão do seu texto, para você não ficar aquele texto repetitivo, com repetição das mesmas palavras. Interessante também é observar aqui, olha, o uso de uma voz passiva. Plataforma que une jornalistas e pesquisas inéditas no Brasil é lançada. Olha como é que o sujeito foi colocado no começo da frase. Aliás, o sujeito sempre é bom que ele venha no começo da frase. Isso dá um destaque para ele. No entanto, observe o fato de que houve o lançamento de uma plataforma, né? Alguém lançou uma plataforma. Então, originalmente, plataforma seria objeto direto do verbo lançar. Então, se eu estou dizendo que alguém lançou uma plataforma, mas eu quero dar destaque à plataforma, o que eu posso fazer então? Bom, coloque plataforma como sujeito e inverta a frase, inverta a voz da frase, passe a colocar na voz passiva. Aí o verbo fica lá no final e o sujeito aqui no começo ganha seu destaque, né? Plataforma que une jornalistas e pesquisas do Brasil é lançada. Olha a voz passiva aqui com o verbo lançar, ou é lançada aqui, né? São sujeito paciente, uma locução verbal, certo? Foi ela quem lançou, foi a plataforma quem lançou, foi alguém que lançou a plataforma. No caso, deveria ter aqui, digamos, um agente da passiva. Plataforma que une jornalistas e pesquisas, né? É lançada por tananã, tananã, alguém que lançou, né? Lançada por alguém. Mas aqui ficou vazio, não tem problema, né? Não interessa quem lançou, interessa que ela foi lançada. Isso também é uma estratégia para construir o significado do texto. O que importa está aqui mesmo, né? Ó. Muito bem. Uma plataforma que unirá jornalistas... sumiu ali. Cadê? Uma plataforma que unirá jornalistas e pesquisadores brasileiros será lançada nesta quarta-feira. A agência Bore, batizada em homenagem a Carolina Bore, primeira presidente mulher da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, foi criada pelas jornalistas Ana Paula Moraes e Samira Righetti, com apoio do Instituto Serra Pilheira. Muito bem. Então, uma plataforma que unirá jornalistas e pesquisadores será lançada nesta quarta-feira. Aqui tem uma adjunta adverbial de tempo, né? Pesquisadores brasileiros. Então, por que essa notícia é relevante? Porque são pesquisadores brasileiros. Olha uma adjunta de nominal aqui, dando relevância para o texto, né? São pesquisadores brasileiros, mostra que é uma plataforma brasileira.
A pesquisa nacional, né? Então, essa adjunta de nominal também é importante. A agência Bore, batizada em homenagem a Carolina Bore. Quem é Carolina Bore? Primeira presidente mulher da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Olha que interessante, aqui nós temos um aposto de Carolina Bore, né? Ó, Carolina Bore e primeira presidente são a mesma pessoa. Então, eu tive um aposto de Carolina Bore para explicar, um aposto explicativo, quem é Carolina Bore, para quem não sabe. Foi criada pelas jornalistas Ana Paula Morales e Sabine Righetti, com apoio do Instituto Serrapilheira. Olha que interessante, então. Outra análise semântica que nós podemos fazer. É uma plataforma criada por mulheres, então elas tentaram aproveitar esse fato e colocar o nome da plataforma, né, em homenagem a uma mulher também que presidiu a sociedade brasileira. Trata-se então de uma defesa da participação das mulheres nas ciências, né, que no Brasil ainda é muito pequena, a gente não costuma ver muitas cientistas, cada vez mais, felizmente, né? O projeto foi escolhido em 2018 no primeiro Camp Serrapilheira, Programa de Divulgação Científica do Serrapilheira, e recebeu 100 mil para a iniciativa. Beleza. A Bore é inspirada no Eureka Alert, site que permite que jornalistas tenham acesso a estudos de cientistas do mundo inteiro e a publicações de renome como Science, Cell e Lancet, né? Não sei se ele é Cell ou Cell, enfim, né? A Bore é inspirada no Eureka Alert. Olha como é que a gente pode pensar que isso aqui é uma oração já completa. Ó, a Bore é inspirada no Eureka Alert. Acabou, né? Professor, então o que vem depois é o quê? Bom, o que vem depois tem que ser um termo acessório, né? Porque se eu já terminei minha oração, eu poderia colocar um ponto final aqui, ó. A Bore é inspirada no Eureka Alert. Ponto final, né? Até recomendo que vocês coloquem muitos pontos finais no seu texto. Corrigindo as provas de vocês, eu vi que tem alunos ainda que insistem em fazer frases longas, né? Isso não é bom, tem que fazer frases curtas. A Bore é inspirada no Eureka Alert, site que permite... então Eureka Alert e site que permite que jornalistas tenham acesso a estudos científicos, tudo isso aqui é a mesma coisa. Ou seja, isso aqui também é um aposto explicativo de Eureka Alert. Certo? Muito bem. Vamos analisar essa oração. Cadê o sujeito dela? Cadê o verbo, aliás? Vamos começar sempre pelo verbo. É inspirada. Quem que é inspirada? A Bore. A Bore é inspirada. Então, sujeito, aqui está o núcleo do sujeito, aqui está o seu adjunto de nominal. É inspirada no Eureka Alert. Olha, é inspirada no Eureka. O que no Eureka Alert é, hein? Aqui já está o verbo, aqui está o sujeito. No Eureka Alert. É inspirada. Olha aqui uma locução verbal com o verbo ser. E quando tem locução verbal com o verbo ser, eu ligo minha anteninha. Provavelmente eu estou diante de uma voz passiva, certo? Muito bem. A Bore é inspirada no Eureka Alert. Então, será que tem a voz passiva? Foi a Bore que inspirou ou foi o Eureka Alert que inspirou a Bore? Foi o Eureka Alert que inspirou a Bore. Então aqui eu tenho uma voz passiva sim. O verdadeiro agente da ação de inspirar é o Eureka Alert. Portanto, essa aqui é uma oração na voz passiva. Está aqui o seu sujeito, está aqui, né, a locução verbal, está aqui o agente da passiva, com o seu núcleo, e o O sozinho aqui é o seu adjunto de nominal, porque lembrando que a preposição não entra. Mas na prova, se você colocar a preposição, não tem problema não, fica até mais claro para eu entender o que você está querendo dizer, né? Muito bem. Professor, mas a gente viu que voz passiva é sempre com a preposição por. Eu também acho. Voz passiva é sempre com a preposição por. Há casos com a preposição de, mas são raríssimos, né? Então, engraçado, eu não estou conseguindo enxergar uma voz passiva aqui. Pode ser que tenha havido um erro de quem redigiu esse texto, né? Na verdade, a frase ideal seria: a Bore é inspirada pelo Eureka Alert. Pelo Eureka Alert, que a gente viu que voz passiva a gente faz com a preposição por. Pessoa, mas tem um no ali. A pessoa cometeu um erro de... Nossa, gente, fugiu a palavra aqui. Ai, meu Deus do céu. Cometeu um erro de... Jesus Cristo. Cometeu um erro de regência. Me ajudem aí. Um erro de regência, né? Por quê? Olha só, o verbo inspirar,
a regência dele é em. E quando você se inspira em alguma coisa, certo? Eu me inspirei em alguma coisa. Beleza, então a regência do verbo inspirar é em. Mas olha que interessante, a autora desse texto aqui, o autor desse texto, ele mistura, esse texto foi escrito por um autor ou uma autora, deixa eu retomar, pode ser uma autora, porque a editora de ciência desse jornal é uma mulher. Bom, não apareceu aqui, curiosamente. Bom, então pode ser a editoria mesmo, que é uma moça. Bom, a pessoa que escreveu esse texto, ela pode ter cometido esse equívoco, porque ela confundiu inspirar, quando a gente se inspira inspira em alguma coisa, certo? Mas como aqui é uma oração na voz passiva, não cabe ter colocado a regência do verbo inspirar, e sim colocar o por, né? Mas tanto faz. Bom, tanto faz assim, ninguém perceberia esse erro, né? De modo que numa prova, por exemplo, poderia cair perfeitamente essa oração aqui e pedir para você analisar. E aí você vai analisar dizendo que isso aqui é o sujeito, isso aqui é o agente da passiva. Por quê? Porque você viu isso aqui, desconfiou, fez uma análise da frase e concluiu que realmente, olha, quem a inspirou foi a Eureka. Então você pensou bastante e chegou a essa conclusão. Mesmo isso aqui estando te deixando um pouco ressabiado, mas você vai lá confiante e vai marcar lá, mostrando que isso aqui é oração na voz passiva, certo? Muito bem. Da mesma forma como acontece lá, alguns artigos estarão sob embargo, ou seja, disponíveis antes de serem publicados em seus respectivos periódicos científicos. Caso as regras de embargo sejam desrespeitadas, o jornalista perderá acesso temporariamente à Bore. Então tá. O jornalista perderá acesso temporariamente à Bore, caso as regras de embargo sejam respeitadas. Vocês conseguem enxergar aqui um adjunto adverbial? Né? Olha só. Caso as regras sejam desrespeitadas, quer dizer, só se, né, as regras forem desrespeitadas, é que o jornalista perderá acesso temporariamente à Bore, certo? Então vamos fazer a análise dessa oração. O jornalista, né, perderá, então o jornalista é o sujeito, sujeito, jornalista núcleo, ou adjunta adverbial, perderá. Quem perde, perde alguma coisa. Ele perderá o acesso. Então, perderá o acesso temporariamente à Bore. Quem perde, perde o acesso a alguma coisa. Perderá o acesso à Bore, né? Então, perderá acesso à Bore, objeto direto. Temporariamente é uma adjunta adverbial, certo? É temporariamente, não é para sempre. Temporariamente, né? Pode ser que o jornalista cometa um erro sem querer, então ele vai ser punido. Não é para sempre essa punição dele. Pode, né? Então, temporariamente não entra aqui no nosso objeto direto. O objeto direto é acesso a Bore. Acesso a Bore, objeto direto. De perder. Quem perde, perde alguma coisa. Temporariamente está separado, é adjunta adverbial. Certo? Acesso a Bore. O que é o acesso? O que é o abore? Bom, ele perderá o acesso. Então, acesso só pode ser o núcleo desse objetão direto aqui. E acesso a Bore. Observe que quando você tem acesso, você não tem acesso a alguma coisa? Quando você não tem acesso a alguma coisa, a palavra acesso não precisa ser complementada. A pessoa ouvir para você e fala, gente, bloquearam meu acesso. Ponto final. Acesso aonde, professor? Ao que, professor? Tem acesso a alguma coisa. Então, o verbo acessar, se acessa alguma coisa. Então, o substantivo acesso também é acesso a alguma coisa. Logo, a Bore é o nosso complemento nominal, sendo Bore o nosso núcleo desse complemento nominal e o a, você concorda que aqui há uma preposição a junto de um artigo a condensado nesse único a com acento grave, que a gente chama de crase, né? Não acento, mas essa junção de um a com outro, que é chamada de crase, o acento chama-se acento grave, né? Você concorda, então, que ali há dois? Então, existe a preposição e o a. Esse a artigo é o adjunto nominal desse Bore, certo? Então, muito bem, né? Aí o pessoal que fundou a Bore, né? Os mocinhos, as mocinhas, quatro mocinhos, muito bem. Jornalistas e instituições de pesquisa, cientistas já podem se cadastrar na plataforma, que vai oferecer também um texto explicativo sobre o artigo científico, imagens de divulgação e contatos de porta-voz. O objetivo, segundo os idealizadores, é aumentar a visibilidade da ciência produzida no país e fazer com que os artigos cheguem aos jornalistas e ao público.
O material produzido não interessará apenas jornalistas de ciência, já que haverá artigos científicos sobre economia, política, agropecuária e outros temas. Bom, então, o objetivo é aumentar a visibilidade. O objetivo é o sujeito, é aumentar, é o verbo, né? E segundo as idealizadoras, então, o adjunto adverbial de conformidade. É aumentar a visibilidade da ciência. Então, aumentar a visibilidade da ciência produzida no país e fazer com que os artigos cheguem aos jornais públicos. Você concorda que isso é predicativo do sujeito? O objetivo é isso, aumentar tudo isso aqui. É o predicativo do sujeito. Vocês concordam comigo? Tem aqui o verbo de ligação. Então, aqui eu tenho o sujeito, seu núcleo, seu adjunto adnominal, verbo de ligação, predicativo de sujeito, está aqui, né? O adjunto adverbial de conformidade, o núcleo dele e o seu adjunto adnominal, certo? Então, o objetivo é esse, o material produzido não interessará apenas jornalistas. Ah, aqui tem uma outra questão para a gente analisar também de regência verbal, né? O material produzido não interessará apenas jornalistas. Quando uma coisa interessa, ela interessa a alguém, certo? Então, a regência de interessar é a. Quando uma coisa interessa a alguém. Se não interessa a mim, interessa a você. Então, a regência do verbo interessar é a. Como que eu vou saber disso, professor? Bom, você pode consultar um dicionário, por exemplo, né? Inclusive na internet, você pode acessar, por exemplo, o Michaelis na internet, você vai ver que o verbo interessar ele é um verbo transitivo indireto. Se ele é um verbo transitivo indireto, ele pede a preposição, né? O que é interessar? Ser proveitoso. Se você tiver sorte, o dicionário vai até aparecer um exemplo, vai apresentar um exemplo. Então, esse negócio só interessa a uma das partes. Bom, ele já te deu a dica que a regência de interessar é a, né? Então, consultando um dicionário, você encontra a regência de um verbo, certo? Então, aqui também precisaria de a preposição a, que não foi colocada. Jornalista de ciência, apenas jornalista de ciências, traz um objeto indireto. Fique atento aqui, mesmo não havendo a preposição. Trata-se de um erro de regência que você tem que ficar atento, ok? O lançamento será aberto ao público no auditório do Instituto de Física Teórica da Unesp, em São Paulo. Haverá 2 mesas de debate. E aí, olha aqui o aposto, né? Haverá 2 mesas de debate. Haverá 2 mesas de debate. Essa é uma oração completa já, né? Uma sobre... Então, o que é isso, a coisa que está sobrando aqui na oração, professor? Porque está dentro da oração. Olha a letra minúscula aqui. Isso aqui tudo pertence a essa oração grandona. Ué, então só pode ser um aposto. Aliás, analisando bem, a gente sabe que as mesas de debate são essas aqui. Então, existe uma equivalência, mesas de debate. Essa e aquela, né? Haverá 2 mesas. Peraí. 2 mesas, plural, haverá, singular? Não pode isso, ó. Deveria ser haverão 2 mesas. Não, de jeito nenhum. Olha o verbo haver aqui no sentido de existir, sendo verbo impessoal, não tendo sujeito. Encontrei na prova várias pessoas colocando verbo haver no plural, com sentido de existir. Bom, se você coloca verbo haver no plural com sentido de existir, você está muito mal na matéria. Ou então você não está incorporando ao seu texto aquilo que você aprende na aula, né? Você jamais, talvez você aprendeu isso na aula, mas não está incorporando no seu texto. Os conhecimentos gramaticais que você adquirir, você tem que incorporá-los no seu texto para melhorar a sua escrita, certo? Então não é haverão 2 mesas, é haverá. Da primeira, além dos representantes da Bore, participam Marcelo Viana, diretor-geral do INPA, olha aqui, e colunista da Folha, olha o aposto. Abel Pac, diretor do programa, também. Mariana, também, né? Para cada pessoinha aqui, nós temos um aposto, certo? E, na mesma data, será realizado um levantamento sobre mulheres na ciência do projeto Open Box da Ciência, também realizado com apoio do Serra Pilheira. A iniciativa mapeou 250 mulheres nas áreas de ciências sociais aplicadas, ciências exatas e da terra, engenharias, ciências biológicas e ciências da saúde. Os artigos e os perfis das pesquisadoras estão reunidos em uma plataforma digital de conteúdo aberto e interativo, com visualizações de dados e reportagens que narram suas trajetórias. A coordenação é de Juliana Bianconi. A segunda mesa de debates terá as presenças da bioquímica Helena
Carla Castro, da Universidade Federal Fluminense, a física Sandra dos Santos Padula, a jornalista Vitória Régia da Silva, da Organização de Mídia, Gênero e Número, e a cientista de dados Natália Leão, responsável pela pesquisa e metodologia do projeto. Muito bem, espero então que vocês tenham se atentado a esses aspectos aos quais eu chamei a atenção e deixo para vocês uma atividade para vocês fazerem ao final desta videoaula, ok? Também baseado nesse tipo de análise. Um beijo para vocês.